Foi Ele que marcou esse encontro. Você crê nisso? Você crê num Deus de propósito, num Deus que é digno de toda adoração, e mesmo sendo tão grande, tão maravilhoso, Ele consegue olhar para o nosso coração, Ele consegue chamar a gente pelo nome. Aleluia. Ele consegue conhecer a nossa história. Então creia, assim como eu creio nessa noite, nós estamos aqui para receber toda a porção que o céu tem. Amém? Pode se assentar. Quando você se assenta, vai olhando para essa irmã que está do seu lado e fala para ela assim: eu amo a palavra de Deus. Amém. É esse amor pela palavra que guia a nossa vida. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rafaela Martins. Eu sou casada há 15 anos, sou mãe de três crianças lindas. Isabela, que está aqui comigo, minha primogênita de 11 anos, amiga da Gabi, está ali. Lavínia, o meu recheio, 7 anos. E Pedro, o espoleto da casa, 4 aninhos. Estão lá com meu esposo. Eu estou aqui debaixo da bênção do Senhor. Estou aqui debaixo da bênção do meu marido. Estou debaixo da bênção do meu pastor Bruno Santos, da Juventude Recreio. Falei para ele que estaria aqui. E estou muito, muito feliz de estar entre mulheres. Eu gosto muito, eu gosto dessa dinâmica, sabe? De várias idades. Eu gosto dessa dinâmica de vários contextos, né? Aqui tem mãe, aqui tem esposa, aqui tem irmã solteira. Levanta aqui que eu já vou profetizar o casamento. Tem irmã solteira, divorciada, aí ó. Aqui com certeza tem vó, tem professora, tem enfermeira, tem costureira, né? Tem confeiteira. Olha a diversidade de filhas que o Senhor colocou aqui. Então, é muito bom. E eu quero que você entenda que para cada um de nós, para cada uma que entrou aqui, o Senhor vai ministrar algo. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus, ela é como fogo. A palavra de Deus é poderosa, ela é como uma espada cortante de 2 gumes. E nessa noite eu creio que ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Quando eu vi esse título, Mulheres Fortes, e eu falei assim: Senhor, forte é o Senhor na minha vida. É o Senhor que me dá estrutura. É o Senhor que me encoraja, é o Senhor que me sustenta. E eu falei: como eu vou dizer que eu sou forte? E o Senhor falou para mim: mulheres fortes, porque elas buscam a força diária em mim. Eu as fortaleço. Porque nesse mundo, quando se fala de mulheres fortes, principalmente no que tange ao feminismo, o que nós mais ouvimos é que a mulher forte é a mulher independente, é a mulher que consegue fazer tudo sozinha, é a mulher que não precisa de ninguém, que não precisa de uma amiga, que não precisa de ajuda, é uma mulher autossuficiente, é uma mulher autocentrada, onde ela é o centro. É uma mulher que muitas vezes as mulheres estão declarando: não quero mais ser mãe, não quero casar. Uma mulher forte no conceito desse século é isso. Mas quando nós olhamos para a palavra, uma mulher forte é uma mulher que se rende. Uma mulher forte é uma mulher que dobra o joelho no seu quarto. Oh, aleluia! Uma mulher forte é uma mulher que hoje renunciou a alguma coisa na sua casa, algum tempo com a sua família, algum compromisso para estar aqui em unidade, buscando a presença do Senhor como Maria. E essa parte não vai lhe ser tirada. Eu também quero agradecer a Deus, as minhas amigas e irmãs que estão aqui, as intercessoras da casa do Senhor. Irmã Graça, irmã Ana, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Paula, muito obrigada também por ter atendido o convite da irmã Ana. Como a amada que disse: gente, esse culto está tudo em coerência. O Espírito Santo já falou tudo que está aqui. Vocês vão ver que eu só vou confirmar. Eu não, o Senhor só vai confirmar pela sua palavra. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu pedi a Deus para vir com irmãs nesse lugar.
E Deus me deu o nome de vocês. E quando eu falei com elas prontamente falaram que sim. Eu até pensei que elas iriam desistir, porque hoje foi o sepultamento do pai do nosso pastor, às 2h. E elas são membros da minha igreja até antes de mim, muitos anos lá. E eu falei, meu Deus, elas não vão comigo. Elas vão preferir no sepultamento e eu vou ter que entender, claro. E eu falei com meu esposo, olha, provavelmente é você que vai ter que me levar, amor, porque a irmã Ana e a irmã Graça provavelmente vão nesse sepultamento. Mas elas vieram e eu sou grata por isso. E eu jamais vou esquecer. Abre a palavra de Deus no livro de Juízes. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de Josué, livro de Juízes. Capítulo 4. Enquanto você abre, olha para sua amiga do lado e fala para ela, você está linda. Fala, você está à imagem e semelhança de Deus. Nós somos lindas por isso. Amém? A gente bota maquiagem pra quê, irmãs? Se a gente chega aqui e borra tudo. Me fala. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Livro de Juízes, capítulo 4. Eu vou pedir que vocês deixem a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma leitura aos poucos. Foi assim que o Senhor me deu e assim eu quero fazer com vocês. Amém? Diz assim: servidão sobre Jabim, rei de Canaã. A minha versão é Almeida, mas se a sua estiver diferente, vai acompanhando aí comigo. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Até aí. Nós estamos num contexto histórico de Israel, em que havia ciclos repetitivos. Ciclos repetitivos de desobediência. Havia uma oscilação espiritual nessa época. O povo de Israel já tinha chegado na terra prometida. Josué já tinha distribuído as terras. Josué já tinha passado tudo aquilo que Moisés já tinha falado lá atrás. Josué lembrou os mandamentos. Josué lembrou as ordenanças, tudo aquilo que era para o povo fazer, tudo aquilo que era para o povo não fazer. Mas aquele povo, ao invés de influenciar em Canaã, a terra prometida, a terra que o Senhor deu, eles foram influenciados pelos cananeus. Eu preciso já começar dizendo para mim e para você: você é diferente. Você é diferente, mulher. Nós somos o povo de Deus, o sacerdócio real, o povo adquirido, a nação eleita. Nós precisamos ser diferente, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo no Filho de Deus. Mulher, você precisa fazer a diferença. E todas as vezes que Israel desobedecia, havia a consequência, que está no verso 6. E por 20 anos, oprimia os filhos de Israel violentamente. Olha para a irmã que está do seu lado e fala assim: opressão. A opressão foi o resultado da desobediência. Eu ouvi esses dias, eu concordo. A linguagem de amor de Deus é a obediência. Nós podemos dizer que nós amamos o Senhor. Quando nós adoramos, nós declaramos: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és digno.
Mas uma das formas que nós também demonstramos amor a Deus é quando nós obedecemos a sua voz, a sua palavra. Jesus disse que nós provaríamos o nosso amor quando nós cumpríssemos os seus mandamentos. E Israel, naquela época, se afastou. Quando a Bíblia fala assim, todas as vezes que você lê no livro de Juízes, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor, não é algo apenas ruim, negativo. Quando a Bíblia diz isso, em outras traduções você vai ler assim: Israel fazia o que Deus condenava. Então nessa noite, assim como eu pedi em oração, eu peço ao Senhor pelas nossas vidas que o Senhor nos livre, que o Senhor livre a nossa casa, a nossa geração, de entrar por uma rota que Deus não deseja, por um caminho de desobediência, que o nosso caminho, ainda que andando e chorando, ainda que em meio a renúncias, ainda que em meio a dificuldades, tribulações, porque Jesus não nos enganou, Ele sempre foi verdadeiro. Aleluia, por isso Ele falava: em verdade vos digo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo, mulher, porque como Ele venceu, você vai vencer, amém? Louvado seja Deus. E continuamos agora a leitura a partir do verso 4. Débora e Baraque os livram. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. E enviou e clamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não te deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Aleluia. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Nessa noite nós ouvimos que Deus quer levantar Déboras aqui. E a Bíblia apresenta Débora. A Bíblia dá detalhes de Débora. Débora, mulher profetiza. Fala comigo. Profetiza. Dom. Isso é dom. Na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha o segredo que o apóstolo Paulo está deixando para a igreja. Quem é a igreja do Senhor? Levanta aqui a mão. Amém? Somos igreja. Somos mulheres, mas somos igreja do Deus vivo. Segui o amor, mas procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Isso não ficou lá atrás com Débora. Deus não só usou Débora lá no tempo de Israel, no tempo de juízos, no tempo de oscilação. Deus hoje quer te levantar com o dom de profetizar. Não é profetizar o que você pensa, o que você acha, o que você imagina. É profetizar o que a palavra de Deus diz. É declarar a palavra do Senhor. Repete comigo: a partir de hoje, eu me levanto como profeta da minha casa, da minha geração, no meu casamento, nos meus filhos, no meu trabalho, na minha igreja. Eu vou declarar o que a palavra diz. Eu vou declarar o que está escrito. Aleluia. Irmãs, pensa
coisa, quando Jesus estava lá no deserto, de frente a frente, com o inimigo tentando ele, com o que Jesus derrotou o inimigo? Com a palavra. Que a palavra esteja na tua boca, que a palavra esteja no teu coração, que a palavra esteja na tua mão. Eu não sou contra ter a Bíblia no celular. Eu tenho ali, eu vejo outras versões, é maravilhoso para a gente poder entender melhor, né? Porque às vezes tem sempre uma coisa que a gente quer buscar entender. Mas, irmãos, não abra mão desse livro. Não abra mão desse livro. Esse livro é proibido em algumas nações. Nós temos a bênção de ter ele nas nossas mãos. Faça uso dessa Bíblia, não só em encontros como esse, não só nos cultos da sua igreja. Abra a sua Bíblia em casa. E você vai ser uma mulher cheia da palavra. E você vai declarar a palavra. Irmãos, apesar de eu amar pregar a palavra, eu não prego, eu não leio a Bíblia para pregar. Então, para vocês não acharem que eu sou uma pregadora que vive por aí, né, com agenda, esse mês é a primeira vez que eu prego. Eu trouxe algumas palavras na minha igreja, mas são palavras breves, devocionais, de 10 minutos, palavras de oferta. Mas sabe por que quando eu me levanto de manhã, eu abro esse livro antes de lavar a louça, antes de começar a rotina da casa? Porque esse livro alimenta a nossa alma. Esse livro alimenta a nossa fé. Esse livro traz esperança. E quando vem a adversidade, quando vem um momento difícil, você tem a palavra dentro de você. Por isso está escrito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Repete comigo: Débora. Esposa. Quem é casado aqui? Levanta a mão que eu quero conhecer. Oh, glória! Que bênção! Esposa. Esposa fala de papel. Fala de compromisso. Fala, Débora. Juíza. Fala, ofício. Trabalho. Débora. Líder. Fala de missão. Olha quantas coisas envolve o propósito de Débora. A gente tem que parar, Marlúcio, de achar que o propósito é uma coisa só. Ah, meu propósito é cantar. Ah, meu propósito é ser intercessora na casa do Senhor. Ah, meu propósito é pregar a palavra, é ser missionária, é ir lá para as nações e o Senhor usar a minha vida. Meu propósito é tocar no teclado. Isso é um propósito. Isso é um papel. Isso é um dom. Mas Deus tem mais. Porque você, quando sai por aquela porta, você tem uma vida, você tem uma família. Então o propósito na vida de uma mulher não é apenas o que ela faz na igreja, não é apenas aquilo que ela manifesta em público. Louvado seja Deus, propósito envolve a nossa rotina, propósito envolve a nossa casa, propósito envolve a nossa vida. Olha como é que propósito é algo tão lindo. Lá no cântico, porque depois que eles vencem Cícera e Jabim, todo aquele território é conquistado, Débora no seu cântico vai dizer assim: eu me levantei por mãe em Israel. Mãe, aquela que defende, aquela que guerreia por aqueles que são seus. Quem é mãe aqui, levanta a mão também. Quem é vó? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu quero ver se vocês vão ser verdadeiras agora. Para falar a verdade, a gente está na casa de Deus, a gente está diante da presença do Espírito Santo. Quando o nosso filho está passando uma dificuldade, ou quando a gente percebe que eles estão vivendo uma situação difícil, a gente não sente? E a gente não tem aquele instinto de leão, a gente não entra na frente? Não tem aquela frase antiga: mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Débora ela era essa mulher. Mesmo Israel naquela condição, ela falou: Senhor, eu sei que se esse povo se arrepender, tem jeito, tem solução. Aleluia. E tudo isso envolvia o propósito de Débora. Eu quero dizer para você, quando você está lá na sua cozinha, batendo aquele bolo, adorando a Deus, ou elevando o seu pensamento em oração, a sua vida ali dentro daquela cozinha, como eu muitas vezes, ali tem propósito. Aleluia. Quando você fala com alguém na rua, quando você abraça, quando você aconselha, quando você liga, quando você manda um louvor para uma amiga no WhatsApp, isso é propósito.
é só aquilo que é aquilo que tange a área eclesiástica, é aquilo que tange a vida eclesiástica na igreja. Irmãos, vai muito além disso. Débora entendeu isso. Eu lembro que quando a Marluce me fez o convite, eu ia falar de oração. Logo que ela me chamou, a nossa igreja está esse ano no ano da oração. E eu falei, Senhor, eu vou falar sobre oração. Mas o meu coração não queimou. O meu coração não ardeu. E eu falei, eu vou precisar orar. E quando eu dobrei o joelho, o Senhor falou, você vai falar de Débora. Porque eu quero levantar Déboras nesse tempo. Eu quero levantar Déboras em Sepetiba. Eu quero levantar Déboras no Rio de Janeiro. Eu quero levantar Déboras nesse Brasil. Aleluia. Mulheres com autoridade do Espírito Santo. E nós vamos ver a autoridade de Débora. Eu escrevi aqui sobre família e ministério. Por que o autor escreve que Débora era esposa? Por que ele coloca isso? Se Lapidote nem está, né, tanto à frente dessa batalha, a Bíblia deixa muito claro, né? Baraque e Débora. Mas o Senhor falou para mim, fala para as minhas filhas, Deus está aqui nessa noite, falando, família e ministério caminham juntos. Família e ministério caminham juntos. Não tente separar uma coisa da outra. Enquanto a Marluce fazia a oração profética aqui, se você estava ligada com o Espírito Santo, ela estava o tempo todo ministrando sobre o lar, sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida em família, sobre a sua maternidade. Por quê, irmãos? Porque caminha junto. O interesse de Deus é completo. Embora família seja família e ministério seja ministério, eu e você precisamos ser maduras para entender que caminha junto. Eu vou dar um exemplo muito rápido do que aconteceu hoje. Hoje foi a apresentação de Páscoa dos meus filhos da escola. E quando eu vi os horários, eu falei, Senhor, não vai dar tempo. E então de cara eu já falei, não vai ter apresentação. Eu e meu esposo já decidimos, porque eu já tinha assumido o compromisso com a Marluce primeiro. E a minha filha, ouvindo a gente conversar do meio recheio, ela é demais, gente, olha lá, vocês têm que conhecer uma figura. E ela, como assim? Eu estou ensaiando todo dia na escola para a senhora agora vir me dizer que não vai na minha apresentação de Páscoa? Ah, não, mãe, não é possível. E realmente eu acompanhei os stories da escola. A bichinha estava ensaiando todo dia mesmo, porque tinha que ensaiar em português, tinha que ensaiar em inglês. E o coração de mãe apertou e o Senhor falou assim, ué, o título desse encontro que você foi chamada, não é Mulheres Fortes? Cadê a tua força, minha filha? Acha que não vai dar conta? Pois se organiza e vai cumprir a tua missão de mãe primeiro. Aleluia! Porque antes, louvado seja Deus. Aleluia! Porque antes de você ir lá ministrar a minha palavra, antes de você ser pregadora, antes de você ser aquela que, por graça e misericórdia, estará falando da minha palavra, você é mãe. E como mãe você vai estar lá. Por isso que a Bíblia deixa muito claro que Débora era esposa. Valorize os seus papéis fora da igreja, porque diante de Deus eles têm valor. Faça a obra do Senhor com toda a diligência, com toda a dedicação que você possa, com todo o seu amor. Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Mas não se esqueça de dar o mesmo valor, a mesma entrega, a mesma atenção e a prioridade que é necessária à sua casa. Porque Deus vai te honrar. Irmãos, deu o tempo certinho. Eu não acreditei. Eu olhei no relógio e falei, Jesus, imagina se eu não tivesse ido. Se meu esposo não tivesse ido. Então, eu preciso falar isso. Porque no nosso meio, muitas vezes, eu sei que é muita coisa pra gente fazer. Quem aqui fica assim às vezes, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Só eu fico assim, gente? Ô, Glória, eu não estou sozinha. Só eu que todo dia de manhã, Senhor, me dá da tua graça, me ajuda. É
médico, é exame, é escola, é a igreja, é as coisas de casa, é roupa para lavar, é casa para limpar, é banho. Mas olha, a graça de Deus te sustenta. Ele te dá o equilíbrio, Ele te dá a forma. Amém? Deixa eu correr. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas capítulo 8 diz: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Marta, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Mulheres no Novo Testamento. A gente está hoje numa palavra, mas eu estou tentando trazer mulheres também da Nova Aliança. Mulheres que caminharam perto de Jesus, mulheres que serviam Jesus. É possível. É possível servir a sua família e servir a Jesus. É possível servir na sua vida, na sua rotina e servir a Jesus. Encontre essa dinâmica. Peça ao Espírito Santo. Se você não tem conseguido, fala: Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero ser fiel ao Senhor e eu quero também cumprir o meu papel. Tudo aquilo que o Senhor confiou na minha mão, a minha casa, a minha família, o meu marido, os meus filhos, eu quero cuidar disso, porque foi o Senhor quem me deu. Amém? Aleluia. A partir do verso 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Heber queneu se tinha apartado dos queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinom, tinha subido ao Monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arsote Ragon até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de Baraque, pois desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada. Diante de Baraque, Cícera desceu o carro. Vamos lembrar um pouquinho lá atrás, quando Baraque fala para Débora assim: se você for, eu vou, mas se você não for, eu não vou. Baraque precisava aprender uma lição que nessa noite nós precisamos aprender. E o Senhor confirmou aqui no louvor com a Milena. E eu fiquei ligadinha assim, eu falei: Senhor, muito obrigada. Nós precisamos confiar em pessoas. Isso é uma verdade. Mas nós não podemos depender de pessoas. Nós precisamos entender o que Baraque não entendeu, porque Baraque achou que a força, que o poder estava em Débora. E não estava em Débora. Minha irmã me perdoa, eu não estou aqui comprometida. Eu falei: Senhor, eu não estou indo lá para falar só palavra de bênção, palavra de vitória, só aquilo que a gente quer ouvir, porque eu também gosto de ouvir, que Deus vai entrar, que Deus vai fazer. Mas o Senhor falou: esteja comprometida em falar aquilo que eu quero nessa noite. E eu preciso te falar e te confiar o que Deus colocou no meu coração. Eu e você podemos ser mulheres de oração. Eu e você podemos ser mulheres do manto, do monte. Eu e você podemos ser mulheres corajosas. Mulheres que profetizam, mulheres que oram, mulheres que buscam, mulheres que jejuam. Nós podemos ter referência. Você pode ter referência na sua igreja, no seu meio de amizades. Aquela pessoa que você olha e fala assim: meu Deus, que bênção. Mas você precisa entender que o poder emana de Deus. O poder emana do alto. É dele que vem o socorro. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde? De onde me virá o socorro? Montes ainda estava na linha do plano dele, ainda estava no horizonte. Mas ele fala assim: olharei para o céu, olharei para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. Vai ter hora, como disse o louvor, que
sua dependência, para que a sua intimidade, para que a sua fonte de força, não esteja em homens, por mais relevantes que eles sejam. Baraque precisava entender isso, e nos nossos dias nós precisamos entender. Ter referência é uma bênção. Eu tenho. Ter uma mentora, ter uma conselheira, ter uma mulher de oração, ter alguém como a Marluce na sua jornada, como eu tenho a Graça, como eu tenho a irmã Ana, como eu tenho os meus líderes na minha igreja, os meus pastores, o meu marido, o meu pai, irmãs, o meu pai é uma grande referência na minha vida. Um homem que a gente para conversar da Bíblia, a gente fica ali, mas são referências, mas não é a sua fonte. Você não pode, você precisa confiar no Senhor. E Débora fala para Baraque: vai, porque o Senhor é contigo, mas não será a sua honra, será de outra pessoa, porque você confiou em mim. Era Débora dizendo: não olha para mim não, por mais que as pessoas subam lá na palmeira, não tem nada a ver comigo, Baraque. Mulher não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa roupa, não tem nada a ver com o nosso tom de voz, não tem nada a ver com aquilo que nós podemos fazer. A Bíblia fala que nós somos vasos de barro, para que o poder e a excelência seja dele, seja dele, seja dele. Levante a sua mão e fala: seja do Senhor, seja do Senhor os meus dons, seja do Senhor a minha vida, seja do Senhor a minha casa, seja do Senhor tudo que tenho, tudo que sou. Fala para Ele: tudo é teu. Fala para Ele nessa noite: porque de ti, por ti e para ti são todas as coisas. Aleluia. Débora entendia esse segredo. É por isso que ela era procurada, porque quando olhavam para Débora estava olhando para Deus. Débora estava ouvindo, porque Débora foi levantada por Deus. Uma mulher naquele tempo, irmão, se hoje, imagina naquela época. E sabe por que ela foi levantada? Primeiro, pela autoridade que o Senhor confiou sobre a vida dela. E porque Débora era essa mulher que dava testemunho. Então as pessoas tinham confiança. Porque para ter confiança é preciso ter testemunho. É preciso ter testemunho. Que sejamos mulheres de testemunho. Louvado seja Deus. Vamos correr. E a Bíblia fala a partir do verso 14 que Débora encoraja Baraque. Débora estava ao lado de Baraque. Débora estava ali com a missão de encorajar. Eu achei muito bonito, Marlúcio, o que você fez aqui, chamar o seu esposo aqui e honrar a vida do seu marido. Precisamos ser mulheres que encorajem os homens. Já está aí o feminismo nesse mundo para colocar a gente lá no topo e tirar a masculinidade, o sacerdócio, a força, a hombridade que o homem carrega. Irmãos, a gente não precisa desse lugar. A gente precisa se colocar como a Marlúcia se colocou aqui, debaixo de autoridade. Uma mulher que se sujeita ao seu esposo, ela está debaixo de bênção. Uma mulher que reconhece o valor do seu marido, ela está debaixo de bênção. Antes de eu vir aqui ministrar, eu abri as minhas mãos, eu falei: Alexandre, ora por mim. Porque eu só saio em paz se eu estiver debaixo da autoridade do Senhor. E se o meu marido me enviar, eu estou falando de um marido crente, amém? Eu sei que existem outras realidades, mas se você tem um marido em casa que é cristão, que serve a Deus com você, peça a Ele para orar por você. Peça para Ele te abençoar, peça para Ele te enviar. Isso não é vergonha, isso é honra. Precisamos ser mulheres de honra. E Débora encorajava Baraque, o Senhor falou para mim: avisa as mulheres da minha casa, da minha presença, que eu quero mulheres que encorajem os homens, mulheres que fortaleçam. E Baraque, na força do Senhor, a Bíblia fala no verso 15: e o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada. Fala assim: derrotou.
Acabou. Tem alguém aqui vivendo um tempo de guerra? Levanta a mão. A palavra de hoje, estou falando de guerra, a gente está falando de batalha travada. Que você sente que a fúria do inimigo está vindo com força contra a sua vida. Existem estações assim, não é sempre não, irmãos. A vida do crente não pode ser guerra o tempo todo. Embora a gente esteja vivendo dias trabalhosos, né, que Timóteo falou. Mas eu estou falando de você, que está sentindo a palavra de vitória. Para você que hoje entrou aqui nesse lugar com fé, confiando em Deus. Que Deus tinha uma palavra para a sua vida, eu quero declarar. Levanta a mão quem tem fé para receber. Deus, exterminou. Deus venceu toda a força, toda a fúria, todo levante, todo dardo inflamado do maligno caiu. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Deus que vai na frente. O Senhor é o que peleja as nossas guerras. Olha para a irmã que está do seu lado e fala assim: irmã, põe Deus na frente desse negócio para dar tudo certo. Eu não sei qual é o Cícera que se levantou nesse tempo. Eu não sei se é dentro da sua casa, uma questão familiar, se é um desemprego, uma escassez. Nunca, talvez, durante aí, talvez eu possa dizer, uma década, a gente viveu um período econômico, financeiro tão difícil. E nós, mulheres, nos preocupamos muito com isso. Assim como os maridos, assim como as viúvas, assim como aqueles que estão desempregados, nós estamos vivendo um período muito difícil. Eu não sei se isso será uma enfermidade, um diagnóstico, que nem o médico consegue dar um nome, mas os sintomas não param. Eu não sei qual é o Cícera, se são os filhos longe do caminho do Senhor, mas uma palavra Deus colocou aqui: o Senhor derrotou a Cícera. E diz a palavra no verso 17: porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razor, e casa de Heber. E eu falei: Senhor, como é que Cícera foge para a tenda de Jael? Se o Senhor falou que o Senhor venceu a Cícera. E eu fiquei com o Espírito Santo ali. Eu falei: Senhor, eu não saio dessa parte enquanto o Senhor não me responder. E orando e pedindo revelação, porque a Bíblia diz que o Senhor derrotou a Cícera, mas Cícera foge. Ele consegue se esconder dentro da casa de Jael, mas como? E eu falei: Espírito Santo, como? E sabe o que o Senhor falou no meu coração? Que existem coisas na nossa vida que Deus já decretou ordem de vitória. Cícera está tentando se esconder, está tentando te confundir, porque você recebeu uma palavra, você recebeu uma promessa. Isso não está nem nos bolsos, o Senhor está entregando aqui agora. O Senhor te deu uma ordem de vitória, o Senhor te deu uma promessa, uma palavra, mas sendo que você está olhando, e Cícera conseguiu se esconder. E o Senhor falou assim para mim: fala para as minhas filhas que quando eu ordeno que está vencido, está vencido. Mas eu incluo elas no plano. Eu incluo elas para que elas tenham autoridade. Para que elas vejam que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está entendendo porque você é uma mulher forte? Porque o poder dele se aperfeiçoa em você. É na sua fraqueza, é na sua pequenez, é na sua dependência. E o Senhor te deixa fazer parte do plano. Deus incluiu Jael. Vamos falar um pouquinho de Jael. Tem quanto tempo ainda, Marluz? Vamos falar só um pouquinho de Jael, bem rápido. Jael, irmãs. Olha a diferença de Débora para Jael. Vamos para outro contexto, vamos para outra realidade. A Bíblia fala que Cícera se escondeu dentro da tenda. Da onde? Me ajuda a pregar. Da onde Cícera se escondeu? Já? Não sai daqui sem esquecer esse nome. Débora todo mundo conhece. Hoje a gente vai falar também de Jael. Onde Cícera se escondeu? Na tenda de Jael. Aleluia. Agora eu sei que vocês não vão esquecer.
já é uma mulher comum. Já é uma mulher comum. Já é uma mulher que lava a louça, limpa a casa, cozinha feijão fresquinho. Ainda tem tempo de lavar o cabelo, fazer uma unha, fazer uma escova. Já é uma mulher de rotina. Jael não está em plataforma como Débora. Jael não está na visibilidade. Jael não tem a voz que Débora tem. Jael não é de falar, mas Jael é de fazer. Jael é sábia. Jael é precisa.